Chegou a hora de falar dos episódios 3 e 4 de The Lord of the Rings, The Rings of Power. E vocês vão perceber logo de cara que está faltando uma coisa nesse vídeo, que é a minha cara, que é o meu rosto. Infelizmente, por algumas questões pessoais, eu não estou com espaço para gravar e eu não queria trazer uma imagem de baixa qualidade para vocês, com um cenário que não fosse bacana, por alguns outros motivos também. Então eu resolvi que melhor era gravar o áudio, colocar minha fotinha aqui no canto. Então, de certa forma, tem minha cara. Eu não tenho minha cara em vídeo, mas vamos lá, vamos falar sobre esses 2 episódios juntos, que foi uma outra coisa que eu falei na comunidade com vocês, pra gente se adiantar em Rings of Power, porque é muita doidice junta. Então vamos continuar. Vamos pro primeiro desses 2 episódios, que é o episódio 3, intitulado Eidar. Começamos o episódio no navio de Elendil, onde Galadriel e Halbrand estão a caminho de Númenor. A elfa dá um show de antipatia e é preciso Halbrand ser diplomata, uma dinâmica absurda que vai se repetir o tempo todo na ilha. Entrando em Númenor, que se parece com um misto de Atlântida, com Grécia e com Roma, a elfa explica para Halbrand o que ela sabe da traição de Númenor, que começou a rejeitar a entrada de navios élficos nos portos e, por fim, cortou toda a comunicação com eles. Pelas ruas, Halbrand saliva por uma forja e no palácio Galadriel segue sendo grossa o tempo todo e novamente Halbrand dá o tom da educação e de saber se portar com a rainha regente Míriel. O que não é nada suspeito que um Zé Ninguém se portar melhor do que uma filha da casa de Fëanor, não é mesmo? E que vai levar Galadriel a entender tudo muito errado. Um destaque é como o tal batalhão que Galadriel comandou é uma chacota para os Númenóreanos, assim como é uma chacota para a audiência, porque em nenhum momento, se você lembra bem, a série mostrou Galadriel como uma comandante, mas como uma guerreira de cabeça quente e míope em sua sede de vingança. Halbrand acaba roubando a adaga da elfa de volta, mão leve que ele é, e temos um momento de troca de olhares que me fez pensar apenas nele, Celeborn, o marido esquecido de Galadriel. Conhecemos também Isildur, o futuro rei que na Terra-média vai cortar o dedo de Halbrand, quero dizer, o dedo de Sauron. Em uma conversa com Míriel, Elendil, o pai de Isildur, cujo nome significa, entre outras coisas, amigo de elfo, diz que o mar tem sempre razão, e é de se pensar como que em uma sala de roteiristas, trabalhando com um material de Tolkien, eles tiveram a coragem de seguir com essa frase e aplicá-la outras vezes. Conversa vai, conversa vem, desentendimento vai, desentendimento vem. Galadriel consegue convencer Elendil a levar até o salão do conhecimento da sua cidade. Galadriel vai toda feliz por cavalgar, e de onde ela tirou essa paixão por cavalos, ninguém sabe. A cena da cavalgada é belíssima, ao mesmo tempo em que é um crime contra as feições de Morfydd Clark, a atriz que faz a elfa. Enquanto isso, Halbrand assedia um ferreiro, vai até um bar almoçar e é abordado por Tamar, que a câmera faz questão de dar close no seu broche, que simboliza a guilda dos ferreiros. Mais ferreiros se aproximam e insinuam que Halbrand é pouco para Galadriel. Sabe por que ele é pouco para Galadriel? Porque Galadriel é uma mulher casada e o marido dela tem nome e chama Celeborn. Aí você se pergunta, por que essa conversa toda? De onde que saiu essa questão? A câmera foca em Halbrand para ver se ele fica com raiva do comentário, porque se ele ficar com raiva é porque está criando sentimentos pela Galadriel. Sentimentos de onde? Esse é, na minha opinião, o principal problema de Rings of Power. Ao lado de uma Galadriel esquentada, birrenta e antipática, é esse pseudo quase romance, esse flerte, porque não chega um romance, mas esse flerte de Galadriel com esse rapaz. Halbrand, até então rei da diplomacia, paga uma bebida para todos e aproveita para roubar o broche. Claro que Tamar percebe e encurrala um homem inferior num beco. Esse plano de Halbrand é muito imbecil, porque não basta ter um broche, você precisa ser da guilda. E é possível que todos os membros dessa guilda acabem se conhecendo porque trabalham juntos aqui e acolá. Chegando no beco, mais uma evidência de que o homem inferior não é nada disso, porque ele consegue dar uma surra em 4 Númenóreanos,
com bastante fúria. Halbrand é preso. Galadriel chega na biblioteca do Salão do Conhecimento da cidade de Elendil e descobrimos que esse salão foi construído por Elros, o irmão humano de Elrond. É muito interessante como a série tem procurado nos mostrar, né, não nos mostrar, mas nos contar algumas peculiaridades dessa família do Elrond, uma família realmente única. Aqui também no Salão do Conhecimento nós entendemos que o rei foi exilado por nunca trair a aliança com os elfos. Chegam então os papéis com o depoimento de um preso e neles o símbolo do tridente que Galadriel diz: eu devo ser cega, e então percebe que é um mapa. Sim, Galadriel, você é cega. Cega e insuportável, mas não porque não reconheceu o mapa das Terras do Sul. Estudando os papéis, Galadriel e Elendil descobrem que havia um plano, ou que há um plano para construir um domínio das forças do mal em caso de queda de Morgoth pelo seu sucessor Sauron. E aqui até que faz sentido, porque se os elfos estão sem acesso a Númenor e Númenor não quer conversa com eles, esses papéis, esses documentos sobre esse depoimento jamais chegariam mesmo ao conhecimento de Gil-galad. E dá uma certa pena de Galadriel, porque ela sempre esteve certa, ela só não sabe expressar essa certeza sem parecer uma descontrolada. Conhecemos também a filha de Elendil, Eärien, que é mais um personagem criado especialmente para a série. Eärien é arquiteta, né? Ela está se formando na faculdade de arquitetura e ela está tentando uma vaga na guilda de construtores. Isildur quer dar um tempo de navegar antes da formatura e tirar uma temporada sabática. E também descobrimos que Elendil teve um terceiro filho mais velho que esses dois, Anarion. Eärien é arquiteta, está terminando de se formar na faculdade e diz que estava sabendo sim dos planos do irmão, mas que tem mais com o que se preocupar do que com os dilemas de Isildur. Acontece que ela está se candidatando a uma posição de aprendiz na guilda de construtores. Posição essa que havia sido negada, mas foi convencida pelo irmão a se reaplicar e dessa vez foi aceita. Voltamos para a dupla dinâmica Galadriel e Halbrand. A elfa vai visitar o rapaz na prisão, leva um desenho do chaveirinho dele e ele diz que encontrou isso em um homem morto. Ela não ouve porque já decidiu que ele é um rapaz. Ela claramente que não ouve o que Halbrand está dizendo, porque ela já decidiu que um rapaz bonito assim, cheio de boas maneiras, só pode ser o rei perdido das Terras do Sul. Quando ele fala que encontrou em um homem morto, ela entende que ele era o pai dele, o rei sem trono, morto. Ela segue a contar sobre um homem que há muito tempo atrás uniu as tribos do sul sob um único estandarte, e esse mesmo estandarte pode uni-los novamente. Como? Só Galadriel sabe. E aí a Galadriel desembesta a dizer que lá na terra dele, o povo das Terras do Sul, que são seu povo, ao que Halbrand deve ter pensado: e não é que são mesmo, minha senhora? Galadriel acaba de legitimar a reivindicação de Sauron sobre o povo do Sul. Ela fala um monte de bobagem e ele olha para o símbolo provavelmente pensando: quer dizer então que meus orcs estão trabalhando como uns cornos cavando túneis e sequestrando pessoas e elfos, quando bastava eu chegar lá dizendo que sou o rei do Sul, tudo isso acompanhado por uma elfa desequilibrada? Mas ele responde: cuidado, elfa, o herdeiro desse símbolo tem mais que nobreza como herança, porque foi o seu antepassado que prestou um juramento de sangue a Morgoth, e eu não sou o herói que você procura, porque foi a minha família que perdeu a guerra. Essa frase inteira, toda essa resposta de Halbrand, ela é maravilhosa, porque ele está praticamente contando quem ele é para Galadriel. Em nenhum momento ele diz que ele é esse herdeiro, e ele ainda afirma que não é um herói, e que a sua família está do lado que perdeu. Mas Galadriel, além de cega, parece que é surda. Halbrand está dizendo a ela para não fazer essa besteira, porque ele está alertando: eu não sei, não fica claro, deve ser uma tática de manipulação muito avançada que só o Sauron consegue usar. Agora sim, Galadriel está de uma forma muito torta fazendo o que Gil-galad não fez e que deveria ter feito, tentando restaurar uma normalidade ao sul com um governante legítimo unido aos elfos. Mas Galadriel perde qualquer sombra de raciocínio lógico quando responde que foi a família dela que começou a guerra. Como que foi a família dela que começou a guerra, se foi Morgoth que mandou Ungoliath destruir as árvores? Galadriel, nessa série, parece uma pessoa completamente desesperada, com um brilho de loucura nos olhos, parece uma fanática criando uma seita. Ainda em Númenor, um pouco mais tarde, Míriel vai até o quarto do pai convalescente, o rei de Númenor, porque Míriel vê a chegada de Galadriel como um sinal do fim dos tempos, ou pelo menos o fim de Númenor. Que profecia é essa? E que chegada temida é essa? E temida por quem? Nós só vamos saber no próximo episódio.
Chegamos na região de Rovanion, no acampamento Harfoot. Todo mundo feliz, celebrando o início iminente da migração, cantando sobre ninguém sair da trilha e ninguém andar sozinho, enquanto os pais de Nori conversam e Marigold lamenta ficar para trás por conta do acidente de lar. Nori convence Pop a ajudar a roubar o livro do líder Sardok para saber onde fica a constelação que o estranho apontou com o vagalume. Sardok anuncia aos Harfoot que a estação terminou e é hora de partir. No discurso descobrimos que Pop é órfã, perdeu toda a família em um deslizamento de terra. Aprendemos também que a esposa de Sardok foi atacada por lobos. Enquanto isso, o estranho acha os papéis de Nori e, sem querer, ateia fogo neles. Sai caindo como um bêbado cambaleando e é descoberto por todos no acampamento. Ele acaba chamando o nome da Nori e assim toda a trama é descoberta. E Nori pega uma bronca de todo mundo. Com toda a comoção, o pai de Nori está um pouco curioso sobre este homem que veio da estrela, esta estrela que virou um homem, e questiona: mas vocês já ouviram falar de estrelas que viraram pessoas? E Sardok responde que eu sei de pessoas que viraram estrelas. E essa é uma referência ao pai de Elrond e Elros Erendil. Malva, a Harfoot fofoqueira, quer porque quer exilar Nori, mas Sardok apenas condena a família a ir para o final da trilha, o que significa mais dificuldade, já que eles vão sofrer puxando o carrinho com o largo ferido. A esperança deles era ir na frente, ditando um ritmo mais lento à caravana. Já na trilha da migração, Pop segue sozinha com seu carrinho e vê a família de Nori com dificuldades. Mas aí o estranho aparece, chama Nori de amiga e ela tem a ideia de fazer ele fazer sua parte e ajudar a puxar a carroça dos Brandyfield. Chegamos nas Terras do Sul e temos que lembrar que estamos numa época pré-Uruk-hai, então esses orcs não podem pegar sol de jeito nenhum. Porém, esses orcs que não podem sair à luz do dia capturaram aparentemente todos os elfos do posto avançado que Arondir fazia parte, e ele só demorou mais um pouco porque foi visitar a gata. Vemos e convenhamos, que serviço mal feito desses elfos sentinelas. Se você olha o grau de destruição já infligido pelos orcs na região, de se estranhar muito que nenhum desses elfos tenha percebido nada. Fora o fato de que foram todos capturados. E que todos, porque pelos elfos capturados e pelo que a torre parecia vazia, tinha ali um contingente total de 10 elfos para cuidar de todas as Terras do Sul. Os elfos tentam fugir, não conseguem, estão se recusando a cortar uma árvore de raízes profundas que está no caminho da escavação dos orcs. Um orc chega a dar água para os companheiros de Arondir, mas isso era uma cilada. Um elfo é morto na confusão e então o nosso herói resolve que ele vai lá cortar a árvore sim. Os elfos põem então uma revolta em curso, tentando quebrar suas correntes para fugir, e vão sendo mortos pelos orcs. Segue um puxa daqui e um puxa de lá, Arondir derruba parte da cobertura. Segue um puxa daqui e um puxa de lá, Arondir derruba parte da cobertura dos orcs. E um deles dá uma de Piratas do Caribe e brada: soltem o Arg, que o orc feio, de olhos tortos e esbugalhados. Arondir consegue prender o bicho e dar uns saltos éficos bem bacana. Mata um orc com um galho. E nisso o chefe do batalhão dos elfos quase consegue fugir, mas é morto a flechadas. Os orcs levam então Arondir, o nosso presente de Eru, para Ada. E nós só vamos saber quem é este vilão no próximo episódio. E o próximo episódio está aqui, The Great Wave. Em The Great Wave nós começamos em Númenor, um episódio com um sonho profético, onde Miriel, a rainha regente, está abençoando os bebês que formam a nova geração de Númenóreanos, quando a ilha treme e ela vê as folhas da árvore branca caírem, seguido de uma tsunami colossal que destrói tudo. Nas ruas, o ferreiro Tamar, que estranhamente tem a voz parecida com a de Laszlo Cravensworth, de What We Do in the Shadows, reclama que levou uma coça do amante da elfa. Isso é extremamente ofensivo. E segue um discurso que não faz o menor sentido e que em muito lembra o igualmente delirante discurso dos rednecks americanos reclamando de imigrantes tomarem seus empregos. Porque os elfos iriam querer o emprego dos Númenóreanos. Ele aponta que seriam trabalhadores que não dormem, que não se cansam. Aqui temos a única pista do que fez os Númenóreanos quebrarem a aliança com os elfos: inveja da imortalidade. No Silmarillion, Tolkien expressou que a traição de Númenor foi sendo construída aos poucos, quando Númenóreanos de gerações futuras, muito depois da aliança, começaram a ficar zangados com o banimento dos Valar, que os proibia navegar para o oeste, para as terras imortais de Valinor. Eles começaram a invejar sim a imortalidade dos elfos e a temer a sua mortalidade, ainda que os Númenóreanos sejam pessoas que naturalmente vivem mais e são mais resistentes que os homens comuns. Por isso que
Tarman chama Halbrand de homem inferior. E por conta de tudo isso eu sigo sem saber como que 4 Númenóreanos serem derrotados em uma briga de rua por um suposto homem inferior não levantou a suspeita de ninguém quanto à natureza de Halbrand. O Tarman segue bravejando coisas e reclama que não teria ninguém que represente os trabalhadores junto à coroa. Nesse momento, quem aparece na praça, tendo sido avisado pelo filho, é Ar-Pharazôn, o chanceler, em sua túnica brilhando na vista de todos uma corrente formada pelos broches de todas as guildas de Númenor, o que significa que ele, Ar-Pharazôn, é o representante dos trabalhadores junto à coroa, transformando tudo o que Tarman disse quase na mais completa baboseira. Quase, porque sabemos que nossos representantes eleitos quase sempre nos representam em absolutamente nada. Mas sempre bom lembrar que dentro dessa história, sim, Ar-Pharazôn é o representante do povo. Por isso ele é visto no mercado, nas ruas, apertando a mão de pobres, enquanto Míriel está apenas dentro do palácio. Na praça, Ar-Pharazôn se dana a refutar o choro de Laszlo Tarman e levantar a moral da população. Pharazôn e suas sobrancelhas de vilão terminam com chave de ouro, pagando uma rodada de bebidas para todo mundo na praça, plena 8 horas da manhã de uma segunda-feira, e abraçando Tarman. Quem ouviu tudo isso e nos guiou foi a Arena, filha de Elendil. No final, o filho de Pharazôn se aproxima dela para paquerar e oferecer um vinho. É impressionante como a série fica copiando e colando esses casais fadados. Dentro do palácio, é a vez de Galadriel dar uma de Laszlo e dizer coisas que não fazem o menor sentido para Míriel. Uma parte até que faz, a confirmação de que há sim um plano para reagrupar as forças do mal nas Terras do Sul, na Terra-média. A outra parte é o delírio sobre Halbrand ser o rei perdido dessas terras. Míriel solta um belíssimo "Você me irrita, elfa", e nesse momento somos todos Míriel. Uma coisinha que Galadriel também não lembra é que Gil-galad, seu superior, é o governante de fato das Terras do Sul. Para piorar tudo, Galadriel dá uma de Karen e diz que quer falar com o gerente de Míriel, o rei verdadeiro. Isso termina, claro, com Galadriel na cadeia. Seguimos para a prova final de Isildur no navio, que termina com ele e os amigos sendo expulsos da corporação. Aqui eu não vou entrar em detalhes, porque depois de Umar tem sempre razão. A paciência que já estava no limite esgotou com um fantasma do futuro, uma coisa meio Charles Dickens, um conto de Natal, chamando Isildur para algum lugar. Marcela, uma Galadriel impaciente, ganha uma lição de civilidade e diplomacia de Halbrand, um suposto ninguém. Galadriel, uma filha da casa de Fëanor, pegando lição de novo de como se portar em uma corte, é de rir para não chorar. Ar-Pharazôn chega para tirar a elfa da cadeia e a colocar num navio para ir embora da ilha. Ela dá conta fácil dos guardas e vai atrás de saber do rei de Númenor. Fica subentendido então que Halbrand conta para Pharazôn que Galadriel pretende ir até o rei e explode na rua uma comoção pela fuga da elfa. Quando Galadriel chega nos aposentos de Tar-Palantir, Míriel está lá pronta para o confronto. Galadriel se dá conta finalmente da condição frágil do rei e Míriel conta como ele foi semi-deposto por seguir fiel aos elfos e ela colocada em seu lugar como regente. Míriel leva então Galadriel para uma câmara belíssima onde está uma pedra Palantir e onde a elfa vê o fim de Númenor e sua participação nisso. Na lateral, em uma das paredes dessa câmara, Narsil, a futura espada ancestral de Aragorn. Mais tarde, sabemos que Galadriel convence Míriel a ajudar e uma expedição para a Terra-média é formada, com Isildur e seus amigos também expulsos da corporação como parte da tripulação de Elendil. Em Eregion, ou perto de Eregion, enquanto os elfos e anões trabalham juntos na construção da enorme torre forja de Celebrimbor, o mestre artífice conversa com Elrond sobre esse seu feito e também diz que o amigo dos anões o lembra muito de seu pai. O pai de Elrond será lembrado novamente depois nesse mesmo episódio. E aqui novamente há dúvida se Elrond está se teletransportando de Eregion para Moria ou se as coisas não estão na mesma linha do tempo. Falando em Moria, chegamos em Khazad-dûm novamente, no Reino dos Anões. Disa dá uns raspas em Elrond, espiona ela e Durin e depois usa a música da Brincadeira das Crianças para abrir uma passagem secreta na montanha que dá acesso ao ponto de mineração do novo metal que os anões descobriram. Durin encontra Elrond espionando, fica bravo, mas resolve mostrar do que se trata, quando Elrond jura pela memória de seu pai que não contará para ninguém o segredo dos anões. Durin mostra uma pepita do novo metal, mais leve que seda e mais resistente que ferro, Mithril, mesmo metal do qual vai ser feita a malha de guerra que Frodo usa durante sua jornada para destruir um anel. Enquanto eles conversam, um deslizamento prende 4 anões mineradores.
Mais tarde, acompanhada dos familiares dos anões presos na rocha, a princesa Disa entoa uma súplica à montanha para que libere com vida os anões que estavam minerando Mithril. Disa pede também desculpas a Elrond por ter mentido sobre o paradeiro de Durin e diz que se não fosse pelo interesse do elfo, o príncipe poderia ser um dos mineradores presos na rocha. Durin filho aparece quando a prece acaba e dá a notícia de que sim, os mineiros foram todos resgatados com vida, mas que o rei Durin mandou fechar a escavação, o que o deixou furioso com o pai. É aqui que a memória do pai de Elrond aparece novamente, e ele conta a Durin sobre como foi seu pai que convenceu os Valar a entrar em guerra contra Morgoth, e que por seus esforços foi recompensado com a honra de passar a eternidade levando nos céus a estrela noturna, que é uma Silmaril. Elrond ficou assim órfão e diz que daria tudo para poder conversar com seu pai novamente. Durin segue o conselho do amigo elfo e vai até o seu pai, o rei, e pede desculpas. Durin pai o perdoa e há uma conversa sobre as memórias dos antigos reis serem passadas aos príncipes quando são coroados. Isso aqui nos faz entender que na série não há a tal reencarnação do Durin I, mas uma passagem sobrenatural de ensinamentos de um rei para o outro. Os dois conversam sobre o que o príncipe Durin tem percebido da estadia e da promessa de silêncio de Elrond, sobre a sinceridade dele ter ido até lá apenas contratar mão de obra dos anões. Durin acha que essa parte é verdade, mas que essa não é toda a verdade de Lindon e Eregion, e Durin filho agora tem a bênção do pai em ir descobrir do que se trata toda essa verdade. Voltamos às Terras do Sul com Arondir conhecendo Adar, cujo ator abandonou a série dizendo que seu personagem era muito importante para pouco tempo de tela, e aí ninguém entendeu o que foi que aconteceu. É interessante porque parece que o ator que fez o Adar tinha as mesmas pretensões que o personagem tem, ser mais importante do que realmente é nessa história toda. Adar é um elfo corrompido, endeusado por esse contingente de orcs que comanda e se parece muito com músicos de black metal escandinavo. Na conversa com Arondir, parece que eles são da mesma região, eles falam sobre um rio que banha essa parte onde eles aparentemente cresceram, inclusive na placa de peito de Adar tem o desenho de um rio comprido e sinuoso. Adar prega ainda suas verdades para Arondir e demonstra ter grandes pretensões. O elfo corrompido termina mandando o Arondir para a torre de vigia dar um recado para as pessoas lá refugiadas. E nós passamos para a torre, onde os tais refugiados do último vilarejo da região chegam, enquanto Bronwyn, o vaqueiro Trandrin e o taberneiro Waldreg tentam se entender em como organizar as coisas. Um negócio que me deixou pensativo outro dia sobre como o vaqueiro, o taberneiro e o jangadeiro, aquele que se recusa a dar água para Galadriel, são parecidos. A ponto de que pra mim era o mesmo ator que estava apenas se revezando entre esses personagens, mas não, são 3 atores diferentes. Pois bem, a comida está acabando e Theo, o filho de Bronwyn, dá a ideia de ele sair para buscar os sacos de grãos e outras coisas que ficaram nas despensas da taberna de Waldreg. Mas Bronwyn não quer nem saber dessa história por ser perigoso demais. Ela pede então que os caçadores saiam novamente, mesmo sabendo que os animais também estão escassos. Theo sai, claro, mesmo à revelia da mãe, com seu único amigo Rowan. No caminho encontra algumas ovelhas mortas, mas já na vila, com algumas sacas no carrinho, Rowan simplesmente se manda quando o tempo começa a nublar e deixa Theo sozinho catando os grãos espalhados na despensa da taberna. Um orc, claro, com o nome de Rog, ataca Theo, que revida com a lâmina sinistra, e Rog dá sinal de não apenas reconhecer a lâmina, mas que é algo que esses orcs vinham procurando. Theo consegue escapar e se esconder num poço, mas fica de noite e quando ele tenta escapar, é pego novamente. O garoto é salvo nos 45 do segundo tempo por Arondir, o nosso presente de Eru, que sabemos que estava a caminho. Arondir leva Theo pela floresta, protegendo ele de uma saraivada, e aqui quem um dia ousou dizer que Arondir não era um elfo, deve ter mordido a língua. Ismael foi perfeito em toda a cena, os movimentos belíssimos e fortes, ele pega uma flecha no ar e a usa em seguida no próprio arco contra os orcs. Bronwyn chega procurando Theo e o trio sai pela floresta noite afora, perseguidos por orcs. Na clareira, com o filho ferido, a curandeira e o elfo se posicionam para se defender.
são salvos pelo sol que nasce brilhando forte, impedindo o avanço dos orcs. Volta na torre, Arondir dá o recado de Adar. Ele os deixará viver se renunciarem a seu direito sobre a terra e jurarem fidelidade a ele. Adar, veja só como ele se acha muito. Enquanto isso, num canto, Waldrek, que eu sabia que não era confiável só pelo nome, fala com Theo sobre sua espada e o retorno do belíssimo vilão Sauron. Final do episódio, e nós ficamos nisso. Sabia que não dava pra confiar numa pessoa chamada Waldrek. Chegamos na parte final desse vídeo, onde eu trago uma análise dos EPs 3 e 4 de The Rings of Power, né? Toda a parte de Númenor, até o momento em que Galadriel vai até o Salão do Conhecimento na cidade de Elendil, é um crime contra a capacidade humana de contar histórias, né? Lá no terceiro episódio. E esse não é o maior assalto do tipo, mas não deixa de ser muito grave. Eu aqui retiro o que disse quanto a todos os personagens criados para a série serem melhor escritos que os personagens herdados do professor, porque a filha de Elendil e o filho de Ar-Pharazôn são péssimos, assim como boa parte das cenas com os marinheiros númenóreanos. Eu não consigo gostar até agora nem de Isildur. No quarto episódio tivemos a antipatice de Galadriel gritando, e ainda mais estrondoso o fato de que os escritores de Rings of Power apenas leram forte de vontade e focaram nisso como se significasse uma pessoa completamente delirante e desesperada. Mas o quarto episódio delineou sim que o grande trunfo dessa série, pelo menos até agora onde a gente tá vendo, são os Anões de Khazad-dûm, que fazem parte, junto com Arondir, desses personagens escritos para a série, que se mostram mais bem construídos que os herdados do professor, que é uma coisa que a gente vem repetindo aqui, né? E que não se aplica de forma alguma aos filhos de Elendil e ao filho de Pharazôn. Mas nem tudo está perdido em Númenor. Na verdade, tudo vai estar perdido em Númenor muito em breve. Mas em termos de personagem, nós temos a Miriel, né? A rainha regente, que ao lado de Elendil tem ali seus momentos de ser uma personagem bem melhor construída que o grosso ali de Númenor. E Elendil tem seus momentos, né? Mas a maioria das vezes a gente tem percebido que ele é apenas um rostinho bonito. Eu fico por aqui, mas se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e deixa aí nos comentários o que você achou dos episódios 3 e 4 de The Rings of Power e me conta qual é o seu personagem favorito de The Lord of the Rings, The Rings of Power. Depois eu volto com mais conteúdo. Até!